Este é o Fantástico, que fala agora sobre a guerra no Oriente Médio. Quais serão as consequências da entrada dos Estados Unidos no conflito? Pela primeira vez na história, os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas, inclusive a mais protegida delas. Ontem, o presidente Donald Trump chegou a anunciar que tinha destruído completamente o programa nuclear do país. Mas hoje, autoridades do governo dele foram mais cautelosas. Foi a primeira vez que os Estados Unidos usaram numa operação militar as bombas conhecidas como demolidoras de bunkers. O planejamento começou há algumas semanas com o aumento da tensão entre Israel e Irã. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já tinha pedido ajuda a Donald Trump. Israel reconhecia que não teria capacidade militar de destruir o programa nuclear iraniano com seus ataques aéreos, especialmente a usina subterrânea de Fordow. Na quarta-feira, Trump chegou a anunciar que precisaria de 2 semanas para avaliar se os Estados Unidos entrariam diretamente no conflito. A resposta veio muito antes. Ontem, de surpresa, com a operação batizada de Martelo da Meia-Noite, que conseguiu despistar radares de vários países sobrevoados durante a missão. 2 grupos de bombardeiros B-2 partiram da base aérea de Whiteman, no Missouri, por volta da meia-noite de sexta para sábado, hora local. O primeiro grupo, com 6 bombardeiros, seguiu para oeste, em direção à base naval de Guam, no Oceano Pacífico. O trajeto foi acompanhado em tempo real por sites especializados em rastrear voos. Enquanto isso, o principal grupo, com 7 aviões B-2, com 2 tripulantes cada, também saiu da base de Whiteman, mas voou na direção contrária, para leste, cruzando o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo em direção ao Irã. Outros 2 B-2 acompanharam o grupo para uma emergência. A viagem até os alvos durou 18 horas, com diversos reabastecimentos no ar. Ao chegar no espaço aéreo iraniano, caças americanos se juntaram à esquadrilha e lançaram mísseis para abrir caminho. Um submarino americano no Mediterrâneo disparou 24 mísseis Tomahawk contra as usinas Isfahan e Natanz. Mas o principal alvo era a usina mais protegida do Irã, Fordow. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Teherã, Fordow foi construída 80 metros abaixo da superfície. Estima-se que a usina tenha 3.000 centrífugas de enriquecimento de urânio. A Agência Internacional de Energia Atômica afirma que os iranianos já conseguem enriquecer o urânio a 83,7% de pureza, próximo dos 90% necessários para armas nucleares. O bombardeio a Fordow começou às 2h10 da madrugada, hora local, 8h10 da noite no Brasil, com o lançamento de 2 bombas demolidoras de bunker, cada uma com 14 toneladas. Só os Estados Unidos têm este tipo de bomba com capacidade de escavação e de destruição. Eles usaram 14 delas ontem. Às 8h50 da noite, Trump anunciou numa rede social que ataques tinham sido realizados com sucesso e informou que faria um pronunciamento à nação em 2 horas. Logo depois, o presidente conversou por telefone com alguns jornalistas e ameaçou atacar novamente se o Irã não parasse as agressões. O chefe das Nações Unidas publicou uma mensagem na internet pedindo a diminuição das tensões e que os países respeitassem a Carta da ONU e as regras do direito internacional. A Casa Branca informou que Trump também conversou com o primeiro-ministro israelense depois dos ataques. Benjamin Netanyahu divulgou um vídeo no qual disse que Trump tomou uma decisão histórica. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Por volta das 11 da noite, o presidente americano fez um pronunciamento. Estava com o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz and Esfahan. O presidente americano também afirmou que agora é o momento de Teherã aceitar a paz e ameaçou. Ainda temos muitos alvos. Os desta noite foram os mais difíceis, de longe, e talvez os mais letais. Mas se a paz não vier rapidamente, iremos atacar outros alvos com precisão, rapidez e eficácia, disse Trump. Speed and skill.
Benjamin Netanyahu divulgou outro vídeo elogiando Trump e reafirmando que o ataque americano contra o programa nuclear iraniano foi realizado em total coordenação com Israel e que os objetivos israelenses de destruir mísseis e usinas nucleares iranianas estão quase completamente atingidos. Em reação aos ataques, a TV estatal iraniana, braço de propaganda do governo, afirmou que a partir de agora, todo cidadão e militar americano na região é um alvo legítimo. Hoje pela manhã, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, general Dan Kane, detalhou a operação. Foi a maior ação com bombardeiros B-2 em toda a história, disse ele. Permanecemos em alerta e preparados para responder a qualquer retaliação do Irã ou de suas milícias. Nós vamos nos defender. Ele disse que pouquíssimas pessoas no Departamento de Defesa sabiam da operação. O general Kane afirmou que as avaliações iniciais indicaram que todos os 3 locais sofreram danos e destruição extremamente graves. No pronunciamento ontem à noite, Trump foi categórico. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Hoje de manhã, o general foi mais cauteloso ao avaliar a extensão dos danos às usinas nucleares do Irã. Se recusou a especular se alguma capacidade nuclear iraniana ainda estaria intacta. O governo americano divulgou fotos de satélite mostrando crateras na montanha em Fordow. A imprensa estatal iraniana declarou que não havia sinais de contaminação nas instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. Depois disso, vários representantes do governo americano falaram com a imprensa, como forma de acalmar a base eleitoral de Trump, que é majoritariamente contrária a entrar numa guerra que não diga respeito diretamente com os Estados Unidos. O vice-presidente J.D. Vance repetiu que o objetivo americano não é derrubar o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. E disse que os Estados Unidos não querem ampliar a operação para o campo de batalha. E se limitou a dizer que a ambição nuclear do Irã agora retrocedeu muitos anos. A Constituição americana proíbe o presidente do país a entrar ou declarar guerra sem o aval do Congresso, a não ser que haja uma ameaça iminente contra cidadãos americanos ou o país como um todo. Antes de aprovar o ataque contra o Irã, Trump conversou com líderes republicanos, mas só informou os democratas da oposição quando as bombas já estavam sendo lançadas. Agora, vários legisladores, democratas e republicanos, se dizem céticos quanto à precisão da inteligência por trás do ataque e à constitucionalidade das ações do presidente. Para destruir o programa nuclear iraniano, os Estados Unidos empregaram equipamentos de guerra nunca antes usados. Mas qual a origem do programa nuclear do Irã, que tanto incomoda os adversários? Toda a parte de pesquisa e desenvolvimento na área nuclear teve a colaboração direta dos Estados Unidos no Irã. Pois é, ironicamente, o programa não foi criado na atual República Islâmica dos Ayatollahs, e sim muito antes, em 1957, com o incentivo dos Estados Unidos. Era a época do Shah Reza Pahlavi, que comandava o Irã, apoiado pelas potências ocidentais. Os americanos bancavam o programa Átomos pela Paz. Foi o modo de transferir a energia nuclear, as aplicações de energia nuclear, que eram estritamente militares, para a área civil. Você encontrava dezenas, eu diria centenas de iranianos fazendo doutorado nos Estados Unidos. Mas em 1979, uma revolta popular derrubou o Shah. E em pouco tempo, os ayatollahs, religiosos islâmicos xiitas, tomaram o poder. Foi a partir de 1987 que esse programa nuclear, lá da época do Shah, passou a ser usado abertamente pelos ayatollahs como um trunfo contra os seus inimigos mortais, Estados Unidos e Israel. A questão é que se o regime dos ayatollahs ficou isolado, então eles se sentiram na obrigação de desenvolver energia nuclear por conta própria.
O programa nuclear do Irã, como de qualquer país, precisa do que se chama de urânio enriquecido. É assim, o urânio que existe na natureza, por exemplo, que tem lá nas minas em Caetité, no sudoeste da Bahia, ele está sempre dividido, na verdade, em dois tipos de urânio. O urânio 238, que é mais pesadão, e o 235, que é mais levinho. É esse levinho que interessa, porque ele é instável. Então interessa para gerar energia e, eventualmente, até fazer uma arma atômica. Mas como é que naquela maçaroca lá você vai separar os dois tipos de urânio? Aí entra um truque químico. Você reage tudo isso com um flúor e surge um composto que tem urânio e flúor, gasoso. E aí vai para uma centrífuga, super centrífuga, que gira o gás. O urânio mais pesado vai para a borda da centrífuga. E aquela pequena quantidade, 0,7% só do urânio 235, fica ali no centro. Aí vai para outra centrífuga, e outra, milhares de vezes. A cada passagem pelas centrífugas, a quantidade de urânio 235 aumenta, ou seja, o urânio vai sendo enriquecido. Enriquecido a cerca de 3 a 4% serve para gerar energia, a 20% para pesquisa científica, a 60% pode ser combustível de submarino nuclear e a 90% é para fazer armas nucleares. Para você ir de 3 a 20, é muito mais fácil do que ir de 0,7%, que é o urânio natural, a 3%. Depois, para ir de 20 a 60 é muito fácil. E de 60 a 90 é muito fácil. O que há décadas o Ocidente se pergunta é: se o programa nuclear tem fins pacíficos, como diz o governo iraniano, então por que o Irã armazena tanto urânio enriquecido a 60%? Segundo o relatório mais recente da Agência Internacional de Energia Atômica, são 408,6 quilos, em tese suficientes para fabricar 9 bombas. A fiscalização tenta, na medida do possível, ser rigorosa. Só para vocês terem uma ideia, a agência mantém, em média, 7 a 8 inspetores permanentemente no Irã. Mas nem essas inspeções bastaram para convencer Israel. Os ataques começaram no dia 13 de junho. Já de saída, mataram comandantes militares e físicos da área nuclear. No passado, até físicos de outras especialidades também foram mortos, como um professor do Dr. Farid. 15, 20 anos atrás, houve uma série de atentados contra alguns físicos no Irã, inclusive um dos meus professores, Ali Mohammadi, que ele era um professor na área de cosmologia e gravitação. Uma moto, um carro, explodiu na frente da casa dele e ele morreu na hora. Farid, físico teórico do Irã, naturalizado brasileiro e que mora no Brasil, a duras penas mantém contato com a família por um aplicativo iraniano de mensagens que ele tinha instalado antes da guerra. Virou uma espécie de ponte para os iranianos no Brasil que querem saber se os parentes de lá estão bem. Eu consegui falar com a minha família, mas pessoas que agora estão no Brasil não conseguem agora se registrar nesses aplicativos. Então, eu estou intermediando muitos contatos, muitos amigos, colegas, e mando mensagem: ô, Farid, manda mensagem para esse número, ver se minha família está bem, onde é que eles estão. Agora, com o agravamento da situação, os contatos continuam instáveis e a angústia dos que querem saber da família aumenta a cada minuto. Depois dos bombardeios dos Estados Unidos, a grande preocupação é que o Irã feche o Estreito de Hormuz, um canal fundamental para todo o mercado mundial de petróleo. No campo de batalha, as forças de Israel e do Irã voltaram a se atacar. O primeiro contra-ataque do Irã ao bombardeio americano veio hoje bem cedo. Mísseis riscaram o céu de Jerusalém. A maior parte foi interceptada pelo sistema de defesa israelense. Em Tel Aviv, os moradores tiveram que passar a manhã de domingo em bunkers. Israel fez mais uma onda de ataques com mais mísseis perto de Bushehr. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou: não vamos tomar atitudes além do necessário, mas não vamos parar tão cedo. Nós não vamos encerrar essa campanha histórica antes de alcançarmos nossos objetivos, disse.
O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou que o bombardeio americano provou que Washington estava por trás da ofensiva israelense e afirmou que os Estados Unidos entraram em cena depois de testemunhar a impotência de Israel. O ministro das Relações Exteriores iraniano disse que o Irã estuda alternativas para defender sua soberania. A mídia estatal do país afirmou que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, mas que uma decisão final dependeria da aprovação do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. O fechamento do Estreito de Hormuz teria impacto imediato na economia global. É uma passagem muito apertada. No ponto mais estreito tem 33 quilômetros de largura. Só que a parte funda o suficiente para passagem de navios grandes é bem menor. São 2 canais de 3 quilômetros de largura cada, um para ir e outro para voltar. A parte norte do canal é território do Irã. A parte sul, de Omã. Esse pequeno pedaço de mar é de importância estratégica global, porque os países do Golfo Pérsico produzem muito petróleo. E a única saída para eles é por ali. Hoje, cerca de 20% do petróleo e do gás natural do mundo passam pelo Estreito de Hormuz. E vai principalmente para a China. O Irã não é dono dessa passagem. Não é como o Canal do Panamá, controlado pelo Panamá, que os navios têm que pagar uma taxa para passar. Ali no Estreito de Hormuz são águas internacionais. Mas para fazer pressão, o Irã instalou, perto da praia, mísseis antinavios. Principalmente nessas 3 ilhas que ficam ao lado da parte mais estreita do canal. Também bases de drones e uma frota de barcos rápidos que poderiam interceptar a passagem de um navio. Além disso, tanto enterradas no fundo do mar quanto na superfície da água, existem minas navais iranianas. O professor Eugene Gauss, pesquisador do Departamento de Guerra Naval da Universidade do Kentucky, explica que não existe uma porteira para fechar o Estreito de Hormuz. Que essa ameaça de fechar o Estreito de Hormuz seria, na verdade, uma declaração de guerra a muitos outros países. Porque o plano seria basicamente bombardear os navios que passassem por ali contra a ordem iraniana. Só que aí a guerra se expandiria. O principal alvo, a Arábia Saudita, rival do Irã, depende dessa passagem para exportar 90% de todo o petróleo que produz. O professor lembra que o Irã, nesse momento, também não quer incomodar a China, que até agora se manteve neutra no conflito. O fechamento do Estreito de Hormuz também poderia impedir a passagem de petróleo do próprio Irã, que depende da exportação como grande fonte de renda hoje. Mas o professor explica que seria muito fácil simplesmente não bombardear seus próprios navios. O principal impacto para os Estados Unidos seria econômico, porque o preço do petróleo subiria imediatamente, de acordo com o professor Gauss. A China teria que correr para procurar outros países de quem comprar. Numa competição com os Estados Unidos, a procura aumentaria o valor do barril. Para o Brasil, o professor diz que encareceria o custo de vida para toda a população, mas que com o preço do petróleo alto, como exportador, o Brasil poderia ter vantagem econômica. A incerteza já pode ser sentida. O preço da gasolina aqui nos Estados Unidos subiu 3% só na última semana. O preço do barril de petróleo vem subindo desde o início do conflito e teve nova alta hoje. O vice-presidente americano J.D. Vance disse que o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã seria uma tática suicida. O governo brasileiro divulgou uma nota em que condena com veemência os ataques militares de Israel e dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã. Afirma também que qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica e violação da soberania do Irã e do direito internacional. Segundo a nota, representa também uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e desastres ambientais de larga escala. Ainda de acordo com Itamaraty, o Brasil defende o uso de energia nuclear
exclusivamente para fins pacíficos e pede exercício de máxima contenção de todas as partes envolvidas no conflito. Hoje, na oração do Ângelus, o Papa Leão XIV fez um apelo por paz e diálogo. Em todo o mundo, líderes e autoridades se manifestaram sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Numa crítica direta aos Estados Unidos, que já não são o mesmo aliado de antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu respeito ao direito internacional e disse que a estabilidade deve ser a prioridade e também um caminho diplomático confiável. Mas que o Irã não pode ter bomba atômica é uma unanimidade entre os líderes da União Europeia. A Itália, que possui muitas bases americanas e da OTAN no seu território, se apressou em afirmar que nenhuma delas foi usada para os ataques americanos ao Irã. A França também logo esclareceu que não participou desses ataques, assim como a Alemanha e Reino Unido. Nas primeiras horas da manhã, o premier alemão Friedrich Merz conversou com o francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer para discutir as consequências dos ataques americanos para a Europa. Num comunicado conjunto, os três defendem que o importante agora é acalmar a situação, estabilizar a região e reunir as partes para negociar. A China diz que o ataque americano viola gravemente os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Pequim apelou às partes em conflito, especialmente a Israel, para que cessem o fogo o mais rápido possível, garantam a segurança dos civis e iniciem o diálogo e as negociações. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que o risco de escalada do conflito no Oriente Médio aumentou de forma significativa e disse que Washington agiu de forma irresponsável e violou o direito internacional. Para Vladimir Putin, o Irã tem direito à energia nuclear para fins pacíficos e ele diz que não existe prova de que esteja criando uma bomba atômica. Os países do Golfo Pérsico, que também abrigam diversas bases militares americanas, estão em alerta máximo. A Arábia Saudita, apesar da rivalidade histórica com o Irã, condenou a violação da soberania do país e pediu um esforço para diminuir as tensões. Teherã já havia alertado que, se fosse atacado pelos Estados Unidos, poderia ter como alvo as bases americanas na região. No Vaticano, segurança máxima para o Papa americano. Leão XIV fez hoje um pronunciamento forte durante o Ângelus. Hoje, più che mai. Hoje, mais do que nunca, a humanidade grita e evoca a paz. Cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral que é parar a tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável. Prima che essa diventi una voragine irreparabile. A capital italiana também aumentou muito as medidas de segurança depois do ataque americano ao Irã. No centro histórico de Roma, os monumentos e as obras de arte serão vigiados dia e noite. A Sandra Coutinho está na ONU, lá em Nova York. Ela acompanhou hoje à tarde a reunião de emergência do Conselho de Segurança, né, Major? É isso, Poliana. Por isso que ela traz para a gente ao vivo as informações. Sandra, bem-vinda. Boa noite. Para aprovar uma resolução de cessar-fogo. O representante do Irã, Amir Iravani, disse que os ataques são uma mancha na história dos Estados Unidos. O embaixador de Israel, Dani Danon, afirmou que o mundo deveria agradecer o presidente Donald Trump. Os Estados Unidos disseram que qualquer retaliação iraniana aos americanos será respondida de forma devastadora. A Rússia e a China, dois integrantes permanentes do Conselho de Segurança, com poder de vetar qualquer resolução,
condenaram os bombardeios americanos. A China afirmou que os Estados Unidos agiram antes de exaurir as vias diplomáticas. A Rússia acusou o governo americano de abrir uma caixa de Pandora e que ninguém sabe as novas catástrofes que essas ações podem trazer. Reino Unido e França fizeram apelos por um cessar-fogo imediato e pela retomada das negociações diplomáticas. Também reforçaram a importância do respeito às regras do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que não há evidências de vazamento de material radioativo por causa dos bombardeios, mas alertou que o Tratado de Não Proliferação está em risco. Agora há pouco, em uma rede social, o presidente Donald Trump publicou uma mensagem sugerindo que uma mudança de regime no Irã pode estar nos planos dos Estados Unidos. Poliana, Maju. Obrigada, Sandra. E ainda hoje nossos correspondentes